Amigo telespectador, começa agora o programa Voz da CIADEP, Convenção das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus no Estado do Paraná. Eu quero começar a programação de hoje com a leitura de um texto sagrado que encontra-se no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo 20, que nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Que estas palavras sirvam de edificação para a tua alma, para o teu coração, caro telespectador. Jesus nunca arromba a porta, porque ele é educado, ele vem e bate. Se você abrir, ele entra. E ele diz, entra e faz morada. Quando Jesus entra, sai o ódio, sai o orgulho, a vingança, a vaidade, o pecado, a murmuração, a mentira, sai a falsidade, sai a falta de paz. Deixa Jesus entrar, se é que você ainda não o tem, em teu coração, para que haja uma festa. Jesus vem e traz alegria. Trouxe alegria para Marta e Maria, ressuscitando a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele levou alegria, meus amados, para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, que estava sozinha, decepcionada naquele horário, quando os outros faziam a cesta, ela estava ali sozinha pegando água, pois era uma mulher criticada na sociedade, já tinha 5 maridos, o que tinha não era dela, o 6º marido. Mas Jesus chegou e mudou a vida daquela mulher. A pecadora era para ser morta apedrejada. Com a presença de Jesus, a morte transformou-se em vida. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas fique ligado conosco, acompanhe-nos. Deus tem bênçãos 1000 para a tua alma e para o teu coração. Nós vamos agora para um momento de louvor e adoração a Deus. Acompanhe esse clipe e nós voltamos, meus amados, com informações da nossa Convenção do Paraná, com a pregação da palavra, com a oração da fé. Fique ligado, nos acompanhe. É uma satisfação contar com a sua sintonia. Buscar ajuda do profeta, pois o filho que amava morreu. Quem a encontrava na estrada perguntava como vai, mulher, e ela só dizia vai tudo bem. É assim, não adianta reclamar com quem não pode te ajudar. Quem tira fonte se preciso, suba um monte, nem que o inimigo afronte. Vai tudo bem, vai tudo bem. Você não tem que dar explicação de nada, o relatório você tem que dar pra Deus. A solução e o milagre ele tem, então você pode dizer: vai tudo bem. Vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende e guia. Vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende e guia. Vai tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem. Você não tem que dar explicação de nada, o relatório você tem que dar pra Deus. A solução e o milagre ele tem, então você pode dizer: vai tudo bem. Vai tudo
tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende e guia. Vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende e guia. Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende e guia. Vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende e guia. Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem, 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 vai tudo bem. Depois desse momento de louvor e adoração, resta-nos lembrá-lo de que este programa é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Paraná, CIADEP, nossa convenção que objetiva unir os pastores em torno da Palavra de Deus e desta comunhão maravilhosa e também apoiar os nossos pastores presidentes, pastores auxiliares, evangelistas, obreiros em geral, ligados à nossa convenção do Paraná. Para quem não sabe, aqui no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos a UMADERSUL, União dos Ministros dos Estados do Sul. Nós assumimos, no começo do ano, a presidência da UMADERSUL, da União dos Pastores dos 3 estados. Quero mandar nesse momento o meu abraço ao pastor João Sena, presidente da Convenção de Santa Catarina, que também faz parte da UMADERSUL. Também o nosso abraço ao pastor Ubiratã, presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. E nós, aqui no Paraná, estamos presidindo esta União dos 3 estados, UMADERSUL. O nosso abraço a todos os pastores que estão ligados à nossa CGADB, a nossa oração em vosso favor. E, se Deus quiser, o ano que vem estaremos em Brasília para a nossa Assembleia Geral Ordinária, onde elegeremos a nova mesa diretora. Rogamos as vossas orações, pois estamos também concorrendo aí com o primeiro vice-presidente da nossa CGADB. Queremos que a vontade do Senhor prevaleça em todas as coisas para o bom andamento da nossa convenção, meus amados, que já está no Brasil há 101 anos. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, começando lá em Belém do Pará, com Daniel Berg, Gunnar Wingren. E falando em Belém do Pará, o nosso abraço ao pastor Samuel Câmara, Deus abençoe nosso irmão, que dirige a Igreja Mãe em Belém do Pará. Temos também em São Paulo, Belenzinho, onde está o presidente da convenção, que é o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, aos irmãos em São Paulo, onde temos uma grande audiência do programa. O nosso abraço, o nosso carinho, em nome de Jesus. Nós queremos, meus amados, dizer que tivemos uma convenção muito abençoada em Foz do Iguaçu, dias 29, 30, 31 e 1º de novembro, onde realizamos, então, a nossa convenção da Assembleia de Deus. Tratamos de diversos assuntos importantes da obra do Senhor, inclusive a eleição da nova mesa diretora. Nós queremos de coração agradecer o apoio de todos os nossos queridos irmãos e rogar as vossas orações para que a obra de Deus prossiga avançando no estado do Paraná. Quero informar que o programa Voz da CIADEP também, ele está sendo levado em outras emissoras. Continue orando por nós, para que esta obra continue avançando em nome de Jesus. Bem, nós vamos agora, meus amados, para o momento
da meditação bíblica da palavra de Deus em nossa programação. Depois eu volto para orar em teu favor e você pode nos ligar. As pessoas estão telefonando e nós estamos então orando, gente. Não fique preocupado. Será que o pastor está orando? Não falou nada do meu nome. São muitas ligações. Para vocês terem uma ideia, um dos nossos assessores aqui da equipe, ele dentro de 10 minutos, só no telefone dele, chegaram 60 ligações, mensagens, e nós temos vários telefones, então é impossível atender aqui. Mas nós estamos orando em teu favor, conforme a tua necessidade. Confia, porque Deus é fiel. Vamos receber a palavra de Deus. Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando-se, dava grandes lucros aos seus senhores. Dentro desta visão, desta palavra, nós vemos aqui, meus irmãos, dois homens de Deus, dois missionários, Paulo e Silas. Esses homens eram homens corajosos, não tinham medo, irmãos, de nada, porque o obreiro de Deus precisa ter coragem. É uma das qualidades que o missionário precisa ter. É claro, primeiro ele precisa ser crente, ser convertido. Como vai pregar se ele não tem uma experiência com Deus? Mas, em segundo lugar, precisa ser um homem de coragem. Falar as verdades que Jesus manda dizer. Nós temos o caso de Elias, diante de Acabe. Que exemplo de coragem missionária. Outros exemplos como Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de um rei furioso e uma fornalha aquecida 7 vezes mais, mas eram homens de coragem, disseram: nós não prostraremos, não adoraremos a tua imagem, nós adoramos a Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos esta noite. Nós temos leis em nossos países, no caso nosso aqui no Brasil, em nosso país. Mas as leis dos homens precisam ser respeitadas quando elas têm fundamento e não entram em choque com a palavra de Deus. Quando entra em choque com a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra. Quantos podem dizer amém comigo? Então, Paulo e Silas, homens simples, mas homens de coragem. Apesar que as autoridades proibiam a pregação do evangelho, mas eles recebiam uma ordem de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E diante desta ordem imperativa de Jesus, eles saem à obra, porque Paulo teve uma visão de noite, onde apareceu um varão macedônico, com roupas características da Macedônia. E aquele homem disse para Paulo: passa a Macedônia e nos ajuda. Precisamos ouvir deste Jesus. Venha nos ajudar. Há muitas nações, meus irmãos, clamando e dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Será que nós estamos dispostos a abrir o nosso ouvido e ouvir, meus irmãos, esse desafio? E a palavra diz que Paulo ficou incomodado, preocupado. E ele então entendeu que o Senhor chamava para aquela região de Filipos. E ele então vai naquela direção. E a Bíblia diz que, chegando próximo a um lugar onde havia água, junto ao rio, estavam ali algumas mulheres, dentre elas Lídia, que vocês naturalmente conhecem a sua história, mulher temente a Deus, e ela os recebeu em casa. Quando o missionário sai, meu irmão, Deus sempre usa alguém para receber. Você não vai ficar aí jogado, não. Deus sempre abrirá portas. Paulo e Silas não tinham mantenedores. Paulo era um homem que tinha uma profissão. Ele era
fazedor de tenda, fabricava tendas. E ele, então, como não tinha, meus irmãos, alguém para mantê-lo, ele trabalhava fazendo tendas e ele evangelizava. Com o dinheiro que ele conseguia, ele ia fazer a obra. Me faz lembrar de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles não tinham, meus irmãos, um apoio financeiro. Mas Daniel Berg era ferreiro. Enquanto Gunnar Wingren estudava a língua portuguesa, Daniel Berg trabalhava como ferreiro para sustentar o seu colega. Eram 2 jovens, com pouco mais de 20 anos de idade. Mas vieram inflamados pelo Espírito de Deus para o Brasil. A Assembleia de Deus é fruto de missões, amados. É por isso que nós precisamos amar a obra missionária e fazer a obra missionária. Quantos compreendem esta palavra? Digam amém comigo esta noite. Somos fruto de missões. E estes homens vieram aqui e, usando a profissão de ferreiro, fazia a obra missionária. Aleluia. Depois casaram-se. Eram mais 2 missionárias, né? Que vieram para cá para os fortalecer, para ajudar a obra. E assim eles foram avançando. Paulo também não era diferente. Mas hoje, graças a Deus, nós temos condições de enviar e até sustentar o missionário. E graças a Deus por isso. E a Bíblia diz que esses homens começaram a pregar na praça pública a palavra do Senhor. Queridos, esse método é antigo de evangelizar na praça. Existe uma igreja aí que diz que é pecado pregar na praça, né? Mas Paulo e Silas pregavam no ar livre e, ministrando a palavra, foram presos e açoitados publicamente e levados para a cadeia, para o presídio. Eu me lembro, irmãos, que no Paraguai, quando começou a obra missionária do Brasil, Paraná investir no Paraguai, pastor Ireno Jacinto, eu tinha 13 anos de idade. Foi quando o pastor Ireno foi enviado para o Paraguai. A sua despedida ocorreu no campo de Telêmaco Borba. E eu fui lá para ver a despedida desse missionário. E ele foi preso quando chegou lá no Paraguai. Vários pastores nossos foram presos ali e algemados, criticados. Mas a obra avança. Nós estivemos recentemente no Paraguai. Meu irmão Corbani foi comigo, minha esposa também, e outros irmãos. E a obra está crescendo. Estamos fazendo um templo, irmãos, próximo da rodoviária, um lugar central de Assunção, e um templo enorme para milhares de pessoas. Já está com a parte inferior, já no 2º piso, e estão preparando o 3º piso para construir aquela obra, e Deus tem feito milagres, e a obra avança, porque esta obra não é nossa, ela é do Senhor. E então, Paulo e Silas pregam, são presos. O missionário tem momentos tristes na sua vida, de perseguição, de cadeia, de calúnias, mas eu quero dizer uma coisa esta noite: o missionário tem momentos agradáveis, não é verdade, meus irmãos? Principalmente quando ele ganha uma alma para Jesus, quando ele vê as pessoas chorando, aceitarem a Cristo como Salvador. Então, esses homens tiveram momentos tristes de açoite, porém, naquela cadeia, eles não eram reclamadores. Eu brinquei com os irmãos que estavam ali, esperando o momento de entrarem, né? Falei, isso é um teste missionário. Muitos jovens estavam lá aguardando. Falei, vocês têm chamada missionária? Ninguém murmurou aí? Não, pastor, tudo bem. Está frio, mas estamos aqui. Então, meus irmãos, Paulo e Silas não reclamaram, estavam presos, algemados. Sabe o que eles fizeram perto da meia-noite? Eles começaram a fazer um culto, graças a Deus. Em vez de reclamar, façam um culto de adoração ao nome do Senhor. Começaram a cantar e a orar e a cantar. E a Bíblia diz que os outros presos os escutavam. Coisa maravilhosa, irmão. Imagina aquela cadeia fria, alguém ouvindo um cântico. Será que Paulo e Silas não faziam um dueto bonito? Talvez não tinham violão, mas eles cantaram.
não tinha uma harpa, né? Mas estavam lá cantando. E é maravilhoso, irmão, missionários estão aqui nesta noite. Quando você passar por alguma prova, cante e ore. E ore pelo teu pastor presidente, não murmure dele, amém? E nem do departamento de missões. E quando você estiver cantando, sabe o que vai acontecer? Deus vai se manifestar. Quando Paulo e Silas louvavam, a Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. O lugar começou literalmente a tremer. Louvado é o nome do Senhor. Se o missionário canta, ora, mesmo passando prova, o lugar vai tremer e almas vão aceitar a Jesus como Salvador e a obra vai ser realizada, meus queridos irmãos. Aleluia! Então, cantando, o lugar tremeu. Fala da presença de Deus. Nunca o missionário vai sozinho. Na frente dele vai o Pai, vai o Filho, vai o Espírito Santo, vai o exército de Deus abrindo portas fechadas, e o nome do Senhor é louvado na vida do missionário. Oh, glória! Então vejam, senhores, senhoras e senhores, Paulo e Silas cantam, Deus se manifesta. Se você quer ver o teu ministério prosperar, louve a Deus, ore, e Deus vai te usar com autoridade, e a presença dele será manifestada na sua vida. Davi é um exemplo disso. A Bíblia diz que ele tinha sua harpa, e em momentos delicados, até, irmãos, quando Saul estava endemoniado, o missionário Davi tocava a sua harpa e louvava a Deus, e os demônios saíam da vida de Saul ao toque da harpa de Davi. Então louve ao Senhor, demônios serão expulsos e o nome do Senhor será glorificado. Em segundo lugar, quando nós na prova, como Paulo e Silas, louvamos a Deus, as portas são abertas. Paulo e Silas oravam e cantavam, e de repente a Bíblia diz que as portas, haviam várias portas naquele presídio, todas foram literalmente abertas. Deus só abrirá portas no campo missionário se o missionário for um adorador. Se ele orar, portas se abrirão e o nome de Deus será louvado. Amigo telespectador, estamos tendo o privilégio de apresentar o programa Voz da CEADEP, Convenção das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus no estado do Paraná. Nós queremos dizer a vocês, para quem está em Curitiba, venha a Curitiba, o Templo Central está situado na Cândido de Abreu, esquina com a Xavier da Silva, em Curitiba, lá no Centro Cívico. O presidente é o nosso pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, e você tem a oportunidade de visitar a Assembleia de Deus, que foi pastoreada por muitos anos pelo pastor José Pimentel de Carvalho. Mas aparece também o endereço das igrejas em todo o estado do Paraná, das sedes de igrejas. Aqui em São José estamos na rua Joinville 2375, bairro Pedro Moro. Os nossos cultos são realizados terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 14h30, trabalho com o círculo de oração, uma bênção, na coordenação da minha esposa, a professora Aparecida Alves da Silva. Na quinta-feira, à noite da Vitória, um culto muito abençoado, com muitos milagres. E sábado, cultos abençoadíssimos. Sempre no segundo sábado é a ceia, reunião de obreiros. E também nós temos domingo de manhã a Escola Bíblica Dominical, uma maravilha. E domingo às 19h30, aquele culto abençoado. Aliás, às 19 horas, apesar do horário de verão. Bem, nós vamos agora ao momento da oração da fé. Eu quero que você ore comigo e receba a bênção de Deus, porque Deus é fiel. Quero dar uma informação que no próximo programa daremos mais detalhes sobre os resultados da nossa eleição da mesa diretora em Foz do Iguaçu. Daremos os nomes, todos os detalhes aos telespectadores, para que vocês continuem orando pela CEADEP, pela convenção. Vamos agora à oração. Chegue perto, conforme a tua necessidade, ore comigo se você pode, e fique bastante tranquilo, porque Deus está dizendo ao teu coração: essa luta não é tua, mas ela é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz: eu pelejarei por vós. Confia no Senhor. O nosso abraço também às mulheres,
pois lá na convenção teve um trabalho maravilhoso com as irmãs reunidas. Também o pastor Daniel Alfa ministrou para as famílias. Foi ótimo demais. Relatórios, foi uma bênção. No próximo programa daremos maiores informações. Oremos. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que tens feito em nosso favor, pelo teu carinho, Senhor, para conosco, o teu cuidado, Senhor. Continua abençoando a todos os nossos telespectadores, onde estiver um telespectador, Senhor, seja nos grandes centros, ou até mesmo lá nas pequenas cidades, ou Deus, na zona rural, alguém com a sua antena parabólica nos acompanhando, como nós recebemos aí um comunicado de alguém numa ilha lá distante, também acompanhando o programa. Alcance esta vida agora, Senhor, preencha o vazio. Ó Deus, conceda o que precisa esta irmã, este irmão, quem está no hospital nos acompanhando, nas cadeias públicas, onde houver alguém carente de uma bênção, de uma transformação, quem sabe um jovem viciado, talvez nas drogas, alcoolismo, onde estiver, Senhor, e conforme a necessidade, venha supri-las em Cristo Jesus. Assim nós oramos e agradecemos para a tua glória e para o teu louvor. Amém. O nosso grande abraço. Até o nosso próximo programa. Fique debaixo da graça de Deus. Jesus te ama.